Não, eu queria, de fato, conhecer educadores, que é a extrema-direita do Brasil, expõe, porque ela é muito competente para produzir memes, agora educadores nem tanto. Não, eu acho, realmente, eu fico estarrecido com algumas coisas, mas, e principalmente com o esforço que há nessa tentativa de desconstrução do educador brasileiro mais respeitado no mundo. Sabia não? Piperno, eu gostaria que você fizesse o seguinte exercício, porque eu fiz isso durante 3 anos, então eu tenho toda a possibilidade para falar aqui em qualquer lugar. Eu gostaria que você se atribuísse a missão de dar aula de lógica aristotélica para filhos de analfabetos, porque eu fiz isso e eu consegui, e não foi usando o método Paulo Freire, foi justamente tratando com respeito cada um dos indivíduos que tinha diante de mim, e em vez de dizer para mim mesma, nossa, esses caras são filhos de analfabetos, são oprimidos, coitadinhos, nunca vão conseguir chegar a Aristóteles. Eu apresentei Aristóteles para cada um deles e permiti que eles se relevassem para entender o que liberdade significa. Piperno. Que bom isso, né? Quer dizer, seria muito ruim se a gente tivesse um único pensamento, uma forma consensual exatamente de fazer esse trabalho de alfabetização. A Bruna mencionou lógica aristotélica, meu Deus, que desafio tentar ensinar lógica aristotélica para alguém que aprende apenas a repetir chavões, slogans vazios, né? E é nisso que se transforma quase todo discípulo de Paulo Freire. Quando você lê Paulo Freire e espreme, é exatamente isso que sobra. E de novo, quem for ler pela primeira vez Paulo Freire vai ficar impressionado. Eu gravei um vídeo só com várias citações de Paulo Freire, inúmeras e longas citações. Quem escuta pela primeira vez tem convicção plena de que ele é o pai intelectual de Dilma Rousseff. Não por acaso, são os mesmos que reverenciam ambos. Não, eu quero dizer o seguinte, o Constantino tem todo o direito de discordar, de debochar de algumas ideias, porque, afinal de contas, puxa vida, né? Pelo menos Paulo Freire construiu ideias, né? E muitas delas adotadas, copiadas por aí, né? E infelizmente, aqui no Brasil, nem tanto, porque, afinal de contas, o Brasil vem aí de uma tradição muito autoritária e o Brasil não gosta de debater ideias, né? Já vem de longe, né? A elite brasileira sempre foi muito pródiga e muito competente em relação a isso, né? Em abafar essas discussões todas. Agora, realmente, o Brasil que teve recentemente aí, né, Abraham Weintraub, ministro da Educação, Ricardo Vélez, agora o Milton Ribeiro, ministro, como eu disse antes, né, ministro que diz que as famílias de gays são famílias, desajustadas e tal. Realmente o Brasil deve estar progredindo muito e, quem sabe, exportando modelos. Quiçá a gente, inclusive, nos próximos anos, consiga verificar pelo mundo algumas cátedras especializadas exatamente nesses ensinamentos que a gente vê aqui no Brasil de hoje. Em primeiro lugar, de novo, só ataques ad hominem, né? Mas o ponto não é esse. O ponto é o seguinte: pelo menos vamos reconhecer, então, que o fracasso é obra de décadas de Paulo Freire e seus discípulos, né? Não. Ou alguém tem saudade de Cid Gomes, dos petistas todos que passaram pelo MEC, né? Era uma maravilha. Não, né? saudades de Jarbas Passarinho, ministro coronel, ministro da Educação do governo Médici, né? Nossa, quantas saudades. Isso. Do regime militar. Então, e outra coisa importante a mencionar é o seguinte, né? Essas salas de aula que tinham muito mais debate na época do Paulo Freire, né? Hoje, quem está tentando interditar o debate de ideias são justamente os discípulos de Paulo Freire. Tem até um meme circulando que é hilário pelo poder de síntese, que diz assim: Paulo Freire é aquele que ensina o método crítico, pelo qual você depois não pode mais criticar o próprio método de Paulo Freire. É uma beleza, né? Até a juíza aí andou dando decisão contrária à União poder promover campanhas mostrando o verdadeiro Paulo Freire, porque ele é tão reverenciado como um deus por alguns, né, que a gente não pode sequer debater ou criticar de fato suas ideias. Precisa partir sempre para os rótulos. Não, ele é reverenciado e quem diz que ele não é isso tudo não é bom. E isso encerra o debate. Não, eu queria, de fato, conhecer educadores, que é a extrema-direita do Brasil, expõe, porque ela é muito competente para produzir memes. Agora, educadores, nem tanto. Nada a ver, irmão. Extrema-direita. Não, tá errado isso aí. Por favor, Bruna, por favor. Tá errado, eu acho que é uma ignorância e uma ingratidão absoluta a gente não reconhecer o trabalho da igreja, que fincou a educação no Brasil. O que a gente pode chamar de educação no Brasil foi um trabalho de
séculos dos jesuítas que aplicavam um negocinho, que o Picpé seria legal se ele estudasse também, chamado trivium e quadrivium, que é um método que é tão funcional que até hoje ele é utilizado, por exemplo, na educação italiana, na educação alemã, nos países que justamente têm os maiores índices educacionais. Claro, não sejamos injustos. É unicamente método? Não. É a maneira como você seleciona o professor. País que vai ter índice de educação boa não é país que escolhe a pessoa porque ela é de esquerda, de direita, ou como uns gostam de dizer, de extrema esquerda ou de extrema direita. País que vai ter educação que funciona é o cara que sabe diferenciar o ideólogo, vagabundo, do professor de verdade. E o professor de verdade nunca vai se rebaixar à indignidade de usar falsos teóricos. Ele vai simplesmente ter respeito por aquele que está na sua frente e promover um ensino que realmente tenha resultados. Mas para isso, sabe o que a gente tem que ter? A gente teria que ter políticas educacionais de valorização do professor. O que a gente tem no Brasil, de fato, há um século, é simplesmente ter transformado o ofício do professor num trabalho de terceira, quarta, quinta, 10ª linha. Hoje virou subemprego de gente medíocre. Por isso que está totalmente tomado pela militância esquerdista. Não sabe fazer mais nada, vai ser professor e ideólogo em escola.